Graça e paz. Amém. Amém, queridos. Vamos abrir nossa Bíblia, as nossas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 3. Te adoramos. Mateus capítulo 3. Verso de número 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, querido. Por enquanto, só até aí. Creio que os irmãos já conhecem essa passagem, Mateus capítulo 3. Jesus foi até João Batista para ser batizado. João Batista falou para ele assim: Não, Senhor, eu que preciso ser batizado por ti. Ele falou: Não, João, vamos cumprir toda a justiça. Vamos cumprir toda a justiça. Então Jesus foi batizado e logo que ele saiu das águas, a Bíblia diz que desceu uma pomba, desceu o Espírito de Deus como uma pomba sobre ele. E ouviu-se uma voz. Ouviu-se uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa palavra comprazo aqui, querido, é ter total motivo de prazer, total motivo de satisfação. Ou seja, Deus em Cristo Jesus está totalmente satisfeito. Deus em Cristo Jesus, Ele não está incompleto, Ele está em plena satisfação. E o interessante que lá em Colossenses capítulo 1, se eu não me engano, diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, o mesmo prazer que Ele tem em Jesus, Ele transferiu o prazer para nós. O mesmo prazer que Ele tem em Jesus, o mesmo amor, mesma satisfação, a mesma aceitação, Ele transferiu para nós através do novo nascimento, através da fé em Cristo Jesus. E o interessante, querido, que no capítulo 4 vem o diabo
Assim, Jesus foi levado pelo Espírito, ele recebeu a voz de Deus e foi levado pelo Espírito para o deserto. O Espírito Santo, esses dias, sábado para cá, ele tem me ensinado muito, dizendo: Júnior, não muitas vezes que eu te dou uma palavra, que é essa palavra que vai te levar para um alto monte. Embora pela fé, pela visualização da palavra, porque, querido, quando Deus fala conosco, o que Deus falou já cumpriu. Nós precisamos estar no reino de Deus, sabendo que todas as coisas no reino de Deus estão prontas. No reino de Deus, querido, não tem nada que precisa ser feito. Está tudo pronto no reino de Deus. E o Espírito Santo tem me corrigido nesses dias, dizendo assim para mim: Júnior, separa da sua vida tudo que é lei, tudo que veio da lei, e começa a desfrutar tudo que é da graça. Porque na lei, querido, a lei é assim, na lei nós fazemos. A lei era assim, você cumpre os mandamentos, você cumpre tudo que está escrito, que você está aceito. Justiça, a palavra justiça no original diz assim, ter motivo de aceitação, ser aceito. Quando Paulo fala assim, olha, nós não somos justificados pelas obras da lei, ele está dizendo, se você continuar praticando a lei, você não está aceito diante de Deus. Você tem que abandonar a lei, eu tenho que abandonar a lei. E, querido, um dos maiores problemas hoje no Evangelho, um dos maiores problemas, talvez dos 90% no Evangelho, é que as pessoas, é que os pregadores, é que quem ensina está misturando a lei com a graça. Eles dão lei, eles dão a graça, dão Jesus, falam de Jesus, ensinam a respeito de Jesus, mas continua também seguindo a lei, seguindo o que Moisés disse para aquela época, para aquele povo. A Bíblia diz, não sei quem, a Bíblia diz, esses dias alguém escreveu no Facebook, diz que o fim da lei é Cristo. Queridos, se eu e você estamos em Cristo, Ele cumpriu a lei por nós. Ele cumpriu, e para cumprir a lei, tinha que ter sacrifício. Porém, o sacrifício de bois, o sacrifício de animais, eles faziam isso anualmente. Só que a Bíblia diz que esse tipo de sacrifício, ele não poderia tirar a consciência do pecado, apagar a consciência do pecado. Ou seja, eles faziam o sacrifício, realizavam o que estava escrito da lei, vamos dizer, no domingo. Já na segunda-feira, eles já estavam preparando para o próximo domingo, ou para o próximo ano, ter uma maneira de sacrificar de novo pelos pecados. Precisamos entender. Por exemplo, Pedro falou assim, Jesus perguntou para os discípulos, quem é que o povo está dizendo que eu sou? O que o povo está dizendo? Aí um dos discípulos falou, Senhor, uns estão falando que o Senhor é Jeremias, Elias, João Batista, ou algum dos profetas. Aí Jesus pegou e falou, e vocês? E vocês? Pedro entrou na frente e falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus deu assim deu uma assustada e falou, Pedro, quem te revelou isso? Não foi carne nem sangue, não está escrito isso, não. Entenda, quem te revelou foi meu Pai. Quem te revelou foi meu Pai. Sabe por quê, querido? Talvez na nossa mente, por não ser judeu, nós quando lemos algum texto, a gente não tem a percepção. Mas o Espírito Santo está com você, Ele tem a percepção, Ele te ensina, Ele me ensina. Ele diz assim para mim, Júnior, para um judeu, saber que o Cristo já tinha vindo, saber que o Cristo estava na terra,
era crer que Deus estava concluindo a obra dele. Era crer que Deus, judeus esperavam um Cristo imperador, que ia majoritar sobre o Império Romano, que ia mandar os romanos embora de Israel, ia vir num cavalo branco, ia ser alguém apresentável. Por isso, muito por isso eles não criam em Jesus. Porque Jesus, ele nasceu numa manjedoura, ele veio de uma virgem, de uma pessoa, Mas o Espírito, o Pai revelou para Pedro: Pedro, em Jesus eu estou realizando a obra. Eu estou finalizando a obra. E nós que estamos no reino, querido, nós que cremos em Jesus, nós temos que crer que a obra está pronta. Nós precisamos deixar o Espírito Santo. Por isso que ministério não é algo que a gente estuda, fabrica. Ministério, está pensando, a mangueira, ela não faz nenhum esforço para dar manga. Chega no tempo certo, ela dá manga. Porque é isso que ela é, uma mangueira. O que você é em Cristo, no corpo de Cristo, querido, Jesus falou, os ramos ligados em mim, esses dão muito fruto. O problema é que muitas das vezes nós estamos crendo na lei, porque na lei nós fazemos e nós inculcamos isso no reino de Deus. Nós estamos aqui porque pensamos que uma obra precisa ser feita. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não fizer nada para Deus, você já está ajudando a Deus. Meu Deus do céu, o que é isso? Deixa eu te falar uma coisa. Eu pensando sobre a vida de Paulo. Paulo estava perseguindo a igreja, viu o assassinato de Estevão. Estevão estava falando para o Paulinho, foi morto porque ele falou assim, vocês não precisam mais seguir Moisés e nem a lei. Falou isso para os judeus, e os judeus rangeram os dentes. Mas a Bíblia diz que o rosto dele, era como de um anjo. Paulo chamou em 2 aos Coríntios o ministério da morte, o ministério da lei como o ministério da morte. A glória da lei, ela desvanece, ela acaba. E Moisés usava um véu. Mas a Bíblia diz que nós hoje na graça, contemplamos como com o rosto destampado. Porque, querido, quando nós contemplamos a graça, nós não estamos olhando para nós mesmos. Nós não estamos baseando naquilo que nós fazemos. Nós não estamos baseando na nossa justiça própria. Nós estamos crendo que a obra já está feita. Nós estamos crendo que a obra está pronta, finalizada, ponto final. Como que nós operamos então no reino de Deus? Precisamos visualizar pela fé a obra pronta. Estava falando para o Arthur esses tempos atrás, falando para ele, olha, nós não oramos porque vamos orar para Deus fazer, vamos jejuar para Deus fazer, vamos vir para a igreja, vamos evangelizar. Eu falei para ele, a energia que nos motiva hoje, querido, é que existe uma obra feita e os filhos manifestam essa obra. O que o mundo está esperando, que está escrito a manifestação dos filhos, não é o que os filhos fazem, é aquilo que os filhos manifestam. Eu não faço a obra de Deus para me ser realizado. Eu faço a obra, eu estou envolvido na obra porque eu já me realizei em Cristo Jesus. Eu já me realizei. Assim como Deus está realizado, satisfeito em Cristo Jesus, assim é a nossa condição nele. Então, quando eu vou orar pelo enfermo, eu não oro, Deus, cura ele. Você é curado. Pedro e João indo para o templo, havia um coxo, uma pessoa doente ali na porta do templo. Havia anos, não me lembro se é de nascença, anos, pedindo esmola. E Pedro passando, e ele pedindo esmola, e Pedro fitou os olhos nele e falou, eu não tenho ouro
e nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Levanta e anda. Querido, a fé em Jesus, ela nos leva nessa condição. A separação da lei, a separação de tentar fazer, de tentar agradar a Deus. Quantos irmãos estão fadigados, estão desanimados, estão ao ponto de desistir? Quantos já desistiram? Porque eles fizeram muito, eles se doaram muito. Paulo falou que os judeus, eles têm zelo de Deus, mas o zelo de Deus que eles têm é sem entendimento. Porque eles pensam que perseguindo a igreja, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Mas Paulo, ao caminho de Damasco para perseguir os irmãos que estavam lá, a Bíblia diz que ele contemplou uma luz, ele viu Jesus, ele caiu do cavalo, seus olhos ficaram escuros, houve escama nos seus olhos. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias com os olhos tampados, até que Deus, através do Espírito Santo, foi lá e falou para Ananias, se eu não me engano, colocar a mão sobre Paulo. E Ananias ainda falou assim: mas pai, ele é quem está perseguindo a igreja, ele é quem está matando os irmãos, encarcerando eles. Mas Deus falou para ele: eu tenho um projeto, eu tenho um plano, algo para fazer na vida desse homem. Vai lá orar por ele. E a Bíblia diz que ele, orando, as escamas da lei caiu. As escamas da lei caíram. Querido, as escamas da lei na nossa vida precisam cair, queridos. Nós não podemos servir Jesus aprisionado, porque a Bíblia diz que quem quer praticar a lei, ele tem que praticar tudo que está escrito no livro da lei. E quem não praticar tudo é tido por maldito. Está escrito em Gálatas: maldito todo aquele que não praticar o que está escrito no livro dessa lei. Mas logo mais na frente, Paulo falou assim: Jesus se fez maldição em nosso lugar. Jesus, querido, ele veio e satisfez, ele concluiu tudo o que precisava concluir. E nós estamos aqui nessa terra para manifestar através da fé o que está feito em Cristo Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 7 fala assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Você almoçou hoje, você comeu até ficar satisfeito, até ficar farto. E por muito tempo, queridos, no Evangelho a gente foi ensinado e a gente cria que quanto mais eu orar, quanto mais eu fazer, quanto mais eu jejuar, quanto mais eu buscar, quanto mais eu vim para a igreja, quanto mais, mais de Deus eu vou ter. Mais de Deus eu vou ter. E parece que a nossa busca em Deus nunca tem um fim. Nunca chega num lugar onde você fala assim: busquei o suficiente. Sou saciado. Entenda, Jesus estava falando aqui: olha, aquele que tem fome e sede de justiça, por que não de santidade? Porque parecemos que nós estamos sempre correndo do pecado, estamos sempre fugindo do pecado, com medo do pecado. Se o pecado me pegar, eu vou desviar, eu vou afastar. Meu Deus do céu, acabou para mim. Jesus falou: bem-aventurado que tem fome de justiça, porque a justiça de Deus nos dá um lugar de satisfação, de completo entendimento que a obra está pronta, está feita. Você, querido, não precisa fazer mais nada. Tem uma fonte em você que te energiza, dizendo: está feito, está consumado. O meu filho satisfez esta minha vontade. O meu filho, Jesus, ele realizou toda a obra. E eu te dou tudo isso de presente através da minha graça.
Por isso, querido, que às vezes eu entro em choque com pessoas que estão dizendo: se viver só na graça, vai para a libertinagem. Eu sempre digo, essa pessoa não conheceu a graça. Porque a graça te liberta da libertinagem, a graça te liberta do pecado, e você, uma vez livre do pecado, você não quer mais aquele lugar, querido. Como uma pessoa liberta, livre do fardo do pecado, vem me falar que eu quero voltar para aquele lugar, querido? A graça veio. Jesus falou assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou pôr mais peso sobre vocês. Jesus falou para os fariseus aqui assim, vocês não entram e impede os que querem entrar. Vocês colocam jugo, carga pesada, mas que nem um dedo vocês não querem levantar. Paulo falou assim, aqueles que querem vos enredar, aqueles que querem circuncidar vocês, eles estão querendo afastar vocês de Cristo. Paulo falou assim em Gálatas, se vocês deixarem vos circuncidar, da graça vocês caíram. Paulo falou assim para os Gálatas, foi pelas obras da carne e da lei que vocês receberam o Espírito? Ou resumindo, foi pela graça. Pastor Hebe sempre fala que o Espírito Santo não é um prêmio dos fortes. Eu consegui o Espírito. Eu não sei se vocês é dessa época, mas, gente, a gente tinha que jejuar tanto, se consagrar tanto para ser batizado no Espírito Santo. Não sei se vocês passaram por isso. E a primeira vez que eu orei em línguas, o meu obreiro falou assim para mim, que eu passei por uma casa de recuperação, cuidado que você está imitando. Gente, mas eu estava com tanta... Eu fui batizado, eu recebi tanta alegria, eu não dei nem moral para o que ele falou. Mas tem pessoas que dão. Tem pessoas que não falam em línguas há 20 anos, falou uma vez, não fala mais, porque imitou ou implantou sobre ele uma lei. Queridos, nós não temos dimensão, muitas vezes, do que está acontecendo, do que está passando. E Paulinho, irmãos, Deus está levantando novos Estevão nessa geração. Pessoas que vão falar, para de seguir Moisés, para de seguir a lei. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, que ele operava sinais e prodígios. Estes sinais seguirão os que creem. Como eu posso, querido, crer de mim mesmo? Como eu posso esperar algo de mim mesmo? Tem pessoas que se acham tão boas, que Deus opera só no ministério delas. Como eu tenho tamanha soberba, tamanho orgulho em mim mesmo. Mas o quanto mais nós esvaziamos de nós mesmos, da justiça própria, que fala, justiça própria fala dos nossos atos. Lá no Velho Testamento Deus já falava que os atos de justiça nossa é como trapo de imundícia, irmão. O que o Espírito Santo está querendo fazer conosco nesses dias, comigo? Ele tá tirando, assim, toda escama, tudo que é de mim mesmo. Tudo, querido. Sabe, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, que quem crê entra no descanso. Estar no descanso é você ter a consciência de que a obra já está feita. Queridos, nós não vamos entrar no descanso se nós continuarmos crendo que algo precisa ser feito.
na vida dos nossos filhos, na vida da... Tem gente que está chamando a igreja de Jesus, que a igreja de Jesus está na UTI, está morta, está nas beiras da morte. Quem fala isso, quem vê isso, é porque não vê o que Cristo fez pela igreja dele. E em vez de proferir o que os olhos deles estão vendo, vamos proferir o que Cristo fez. Em vez de abrir a nossa boca para confessar incredulidade, vamos confessar fé. Visualiza sua família, seu filho. Visualiza. E por que eu comecei a lendo aqui em Mateus? Jesus recebeu uma palavra. E vou trazer para mim, para você, quantas palavras nós não recebemos de Deus, e que nós pensamos assim, recebi uma palavra, aleluia, nos motivamos, essa palavra vem, nos inunda de alegria, de paz, e por muitas vezes, querido, o poder dessa palavra, ela não vai te levar primeiro para o monte, ela vai te levar para o deserto. Porque o que Deus quer fazer, mais poderoso do que te levar à conclusão daquilo que Ele falou, é o trabalho, é a operação que Ele está fazendo no meu e no seu interior, na nossa mudança de mentalidade. Eu paro de pensar que sou pobre, eu paro de pensar que sou enfermo, eu paro de orar falando, Deus, faça na minha vida. Faz Deus, faz Deus. Nós cristãos parecemos mais pedinte do que tudo, é por isso que tem campanhas e campanhas e campanhas, porque se prega que ainda algo precisa ser feito, que você precisa se esforçar. Querido, isso é um insulto à graça de Deus. Então eu vou viver relaxadamente. Beba da graça e tenta viver relaxadamente. Beba da graça e tenta. Tenta viver relaxadamente, tenta não amar mais o irmão, porque a Bíblia diz assim, de graça recebeste, de graça dai. Mas se eu tenho recebido da lei, o que eu tenho dado? Ninguém pode dar aquilo que ele não tem recebido. A Bíblia diz que todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então, o Espírito Santo, quando Ele te dá uma palavra, essa palavra já se cumpriu, mas entre o que Ele falou, ao cumprimento da palavra, existe um processo que o pastor Hebe sempre fala de desconstrução, de limpeza, de entulho que a lei, de entulho do que os homens, do que nós aprendemos. E muitas vezes nós pensamos, mas Deus falou, cadê o que Deus falou comigo? O que Deus falou comigo foi tão real, mas parece que o que Deus falou está tão distante do cumprimento. Mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, aquele que começou o que Ele falou, Ele há de cumprir. Querido, e muitas vezes a palavra vem sobre a sua vida, e em vez da circunstância mudar, faz piorar. Muitas vezes. Pedro ouviu Jesus falando, vem Pedro. Pedro se lançou no mar. Quantos aqui já não se lançaram no mar da palavra de Deus? Deus falou, eu criei, estou caminhando. Mas a Bíblia diz que Pedro teve medo. Deus me ensinou, querido, algo a respeito do medo. Esses dias, eu vou ler para vocês, para concluir. Vocês estão gostando da palavra? Não está pesado não, né, irmãos? Hein? Não quero pesar não, tá, irmãos? Amém. Amém. Primeira carta de João, capítulo 4. Não abra, deixa eu ler aqui para a gente tomar tempo. Você leia na sua casa. Vou te dar uma dica que o Espírito Santo me deu. Ele falou assim para mim, tira o que é lei e o que é graça. Tire a lei de quando você for meditar na palavra. Tira. Tudo que é da lei não é para você.
Não é para você, querido. Não é. A lei, deixa eu te falar algo para você. A lei, ela fomenta o pecado na nossa vida. Por isso que uma pessoa que anda na lei, ela nunca vai ser liberta da condenação e da acusação. Entendeu? E eu vou falar para vocês aqui. Mas a lei diz lá em Romanos, Paulo foi um dos apóstolos que mais aprendeu sobre a lei. E hoje eu entendo porque que lá em Gálatas ele fala assim, depois que eu fui para Damasco, fui para Jerusalém rapidinho, depois eu sumi. Fiquei 11 anos no deserto da Arábia. 11 anos sendo desconstruído, desintoxicando. Quantos pergaminhos Paulo já não leu? Paulo, ele perseguia a igreja crendo que estava fazendo a vontade de Deus. Ele ficou 11 anos no deserto, ele falou assim, irmãos, eu dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos. A oração em línguas é uma oração da lei? Não. Por que é uma oração da graça? Deus te deu o Espírito Santo. Amém? Deus nos deu o Espírito Santo. E como o Espírito Santo deu uma linguagem sobrenatural, ao qual nós falamos direto com Deus, o diabo não entende, os irmãos não entendem, os homens não entendem. A Bíblia diz que quem fala em línguas, ele não fala a homens, mas está falando mistérios. Mistérios. Paulo falou que esses mistérios estavam ocultos desde a fundação do mundo. Deus deixou para revelar esses mistérios agora. E Paulo recebeu tamanhas revelação que ele diz que por causa do orgulho ele recebeu um espinho na carne. E ele orou 3 vezes para esse espinho sair e não saía. E Deus falou assim, Paulo, amém. A minha graça. Sabe por quê? Paulo estava incomodado, Márcia. Paulo estava incomodado, mas gente... Eu não sei que espinho, tem gente que tem aí resposta, tem várias. Eu não sei qual espinho que era, de fato. Mas Jesus pegou e falou assim, Paulo, minha graça te basta, Paulo. Minha graça é suficiente. Quando Deus fala com você, querido, talvez você vai para um deserto tão que os homens não vão entender, os parentes não vão entender. Por causa dessa palavra, você vai ser criticado, você vai ser zombado, você vai se sentir fraco, desprotegido. Porém, o Espírito Santo está aqui te dizendo nessa noite, a minha graça te basta. O meu poder dunamis, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo falou assim, então eu aprendi a gloriar. Quando você está fraco, dá glória a Deus. Aleluia! É uma oportunidade para você desfrutar da graça de Deus, do favor de Deus, do amor de Deus. Porque, Edênia, quanto mais nós sentimos forte, não sei se é você assim, mais sentimos, nossa, Deus falou comigo. Hoje eu estou chequeto manai. Né? Né? Mas parece que os dengos de Deus, querido, é quando a gente, Deus, Senhor, eu não consigo de mim mesmo. Como é claro isso para mim hoje, queridos? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso Paulo falou, então quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque eu estou num lugar, numa condição em Deus de favorecido.
não de merecedor. A lei te faz merecedor, a graça te faz favorecer. O que Deus está prometendo para você, se é milhões, querido, eu fico pensando assim, Deus pega uma pessoa que entende sobre o favor de Deus, e ele talvez não entende nada de comércio, nada da Babilônia, nada da bolsa de valor, porém, ele crê que é favorecido. Ele crê, quando Estevão foi explicar sobre os irmãos lá do passado, foi falar para os fariseus que queria matar ele, falou, olha, José achou graça diante de Deus. Ele falou assim, Moisés achou graça diante de Deus. Para tal favor. Moisés foi escolhido, a Bíblia diz que quando era 2 aninhos, a mãe dele pôs ele lá no rio Nilo para não ser morto. Eu fico pensando em Maria, o que Maria tinha, irmãs? Porque era privilegiada, Maria fez alguma coisa para carregar Jesus? O que nós fazemos então? Por que nós estamos pensando que é a nossa capacidade, é por nosso esforço, é por aquilo que eu faço, aquilo que eu penso? Querido, a graça te leva a entender que é sempre o favor de Deus. Sempre é o favor de Deus. Eu sou favorecido, eu sou agraciado. O que está operando na minha vida é a justiça de Deus. Paulo chega a falar assim, olha, nós temos a mente de Cristo, nós temos o perfume de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Resumindo, Cristo vive em mim. Eu tenho a mente, eu sou do corpo de Cristo, eu tenho o cheiro de Cristo. Paulo fala, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. O Espírito Santo, toda palavra que Deus te dá, querido, Ele está plantando Cristo aí dentro de você. E Tiago fala assim, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa. Então deixa eu te falar uma coisinha aqui rapidinho. Estou terminando, Márcia. Está perdoada. Está perdoada. Amém. Quando nós recebemos a palavra, querido, a palavra começa a trabalhar na sua vida. Não é você que trabalha. Não é eu e você que trabalha. A palavra começa a trabalhar na nossa vida. Jesus falou assim, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. Vós estáis limpo, capacitados, prontos pela palavra que eu vos tenho dito. Então qual que é o segredo? Eu ouço a palavra, deixo a palavra me preparar. Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ele opera em nós tanto o querer como o efetuar. É Deus, querido, é Deus. Deus que opera. Deus está te limpando. Deus está te preparando. A Bíblia diz que aquele ramo que dá fruto, ele vem e poda. Para quê? Para que dá mais fruto. Para que dá mais fruto. Para que alcance um nível mais alto em Deus. Mas não é você. A Bíblia diz que ele vem e poda. Ele é agricultor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele vem e poda. Gente, a poda de Deus é tão... Quando você entende a graça, gente, a gente fala assim, não, gente, a graça também é para... não podemos receber da graça e abandonar a disciplina. Como assim? Deus disciplina o filho que
ama. Mas em Deus, nós não vamos experimentar os dissabores do pecado, porque nós não somos mais do pecado. Querido, Jesus, Deus fez assim, ó, imputou sobre o Filho dele o pecado. Ele condenou o pecado, a Bíblia diz, para que em você não tenha pecado. Eu vou te falar uma coisa, é um insulto quando você fala assim, Deus, tem que resolver um probleminha aqui com o Senhor, porque é pecado, Deus, está me afastando de Ti. Está me levando para longe de Ti. Aí Deus está assim, como assim? Eu já fiquei longe do meu filho para não ficar longe de você. Deixa eu te falar, mais poderoso do que confessar pecado é confessar a fé. Não vou confessar pecado. Se confessar os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Confessa o pecado, mas tem gente que confessa tanto. Tem gente que, não sei se vocês já participaram disso, de seminários que confessa pecado de 3, 4, 5 gerações que já se passaram. Como é que chama aquilo lá? É maldição hereditária. Gente, tem gente que foi lá, o senhor já fez um tipo de macumba, consagrou alguma coisa, o senhor já foi para Umbanda, ajuda aí que eu preciso quebrar isso. Gente do céu, isso é lei purinha, gente. Gente, Jesus já quebrou. Irmãos, Jesus já fez. Eu tenho uma boa notícia para você, Jesus já fez. O Evangelho é as boas novas. Sempre que você chegar diante de Deus, Ele está sempre te aprovando, sempre te afirmando, sempre energizando. Quando Deus falou assim, ó, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu tenho prazer em você, meu filho. Irmãos, isso tirou tanto peso dos meus ombros, tanto medo. Tinha semanas assim que não queria nem vir para a igreja mais, nem a Bíblia, a comunhão com os irmãos, aquela consciência de pecado, aquela acusação, aquela condenação, em vez de é mais pesado. E quando Deus falou isso para mim a respeito da graça, tirar a lei da sua vida, foi uma experiência. Irmãos, aquele peso saiu das minhas costas assim como se Deus tirasse com a mão. Como se tirasse com a mão, foi uma experiência. Irmãos, eu nunca mais, você quer ver um cristão abatido, ele está lutando contra o pecado, pode ter certeza. Ele está, Deus, eu não quero mais isso, Deus, eu não quero, e isso ele tem zelo por isso, porque ele tem zelo pela santidade, ele foi ensinado que o zelo da santidade, querido, não tem como você ficar mais santo, Jesus já te santificou. Por uma vírgulazinha de esforço que você fizer para ser mais santo, vai atrapalhar. Pare de lutar contra o pecado e começa a crer. Começa a determinar, porque você quando está na graça, você começa. Paulo falou sim, que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Nós estamos vendo a terra de baixo, de cima para baixo, querido. Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu vou resumir. Capítulo 4 de 1 João diz assim: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. O Espírito Santo falou assim: filho, vê essa palavra perfeito aí no original. Tem uma bíbliazinha que a gente clica em cima, isso é a palavra original. Eu apertei essa palavra perfeito. Essa palavra perfeito está escrito lá assim, teleios. Um fim em si mesmo. Fala de uma obra feita.
que eu pensava? Perfeito amor, amor bonito, amor que não tem defeito, né? Mas o que João está dizendo aqui é que quando você crê na obra que Jesus fez, a obra perfeita, na obra perfeita, todo medo é arrancado da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Medo é um sentimento de incapacidade, de não ter conseguido atingir um alvo. E diz que pecado é errar o alvo. No original, pecado é errar o alvo. O medo gera tormento, está escrito aqui. A graça, o que o Espírito Santo tem liberado sobre nossas vidas é que creia no que Jesus fez e seja liberto do medo. Está consumado, está pronto, está feito. Deixe de lutar, deixe de fazer, e descansa, porque a obra já está feita. A obra está feita. A fé visualiza isso, querido. O ministério não nasce quando eu aprendo algo, quando eu vejo o que Jesus fez. Eu vejo as obras de Jesus realizadas. Começa a manifestar o que Ele é, através de nós. Amém? Espero que essa palavra possa ter acrescentado na vida dos irmãos. Graça e paz.